Bem-vindos ao segundo Sigmund. Hoje vamos mergulhar em um conceito fundamental da psicanálise, a ideia de recalque de Freud. É isso mesmo. Frequentemente ouvimos isso traduzido como repressão, mas voltar às próprias palavras de Freud nos dá um panorama bem mais rico. Exatamente. Queremos entender isso da forma como ele formulou. E é crucial porque, você sabe, naquela época o termo psicanálise estava sendo usado de forma bem solta por algumas pessoas, como Jung, por exemplo. Freud realmente sentiu a necessidade de definir o que sua psicanálise realmente era. Sim, ele precisava estabelecer alguns limites. Então, estamos olhando principalmente para seus escritos da década de 1910. Principalmente, sim. O histórico do movimento psicanalítico de 1914 e seu artigo específico sobre recalque ou repressão de 1915. Esses são fundamentais. E ele não foi nada sutil sobre o quão importante isso era, né? Ele chamou a teoria da repressão de uma pedra angular, absolutamente. E a parte mais essencial da psicanálise. Não dá para realmente entender Freud sem entender isso. Ok, então, conceito fundamental. Vamos mergulhar nisso. Que observações realmente o levaram a desenvolver essa teoria? Bem, isso realmente surgiu de sua prática clínica, especificamente quando ele parou de usar hipnose e começou apenas, a conversar com os pacientes. Certo, o método da associação livre. Exatamente. E ele notou esse fenômeno, a resistência. Os pacientes resistiam ativamente a falar ou a se lembrar de certas coisas. E essa resistência frequentemente aparecia como lapsos em sua memória, como amnésia sobre tópicos específicos. Então, não apenas esquecer passivamente, mas um afastamento ativo. Precisamente. A hipnose, curiosamente, parecia contornar essa resistência, o que obscurecia todo o processo. Mas ver resistência e amnésia juntas sem hipnose sugeria que algo poderoso estava em ação inconscientemente. E é isso que tornou a psicanálise diferente de, digamos, ideias filosóficas sobre um inconsciente. É a evidência clínica de um inconsciente ativo. Ok. Então, recalque é o mecanismo por trás dessa resistência. Absolutamente. Não era apenas especulação. E Freud realmente apontou para dois fatos clínicos realmente surpreendentes que ele disse que qualquer abordagem que se dissesse psicanalítica tinha que lidar. Quais eram? Transferência. Os sentimentos intensos, frequentemente surpreendentes, que o paciente desenvolve pelo analista. E essa própria resistência de que estamos falando. Ele os via como fundamentais. Como segurar ativamente algo debaixo d'água, talvez? Exige esforço. Essa é a ideia. Ele definiu recalque como uma operação psicológica específica. O trabalho dela é empurrar algo para fora da consciência e, crucialmente, mantê-lo à distância. Manter essa separação. Parece técnico. Explica isso melhor. Essa é a ideia. Ele definiu recalque como uma operação psicológica específica. O trabalho dela é empurrar algo para fora da consciência e, crucialmente, mantê-lo à distância. Manter essa separação. Então, o recalque age sobre essa representação na mente consciente. Essencialmente, significa a ideia ou imagem mental que representa um impulso instintivo dentro do sistema consciente. Pense em um impulso básico, como agressão ou sexualidade, e os pensamentos ou sentimentos conectados a ele que tentam emergir na consciência. Então, é empurrado para fora da vista, mas não da existência. Ainda está ativo lá embaixo. No sistema consciente, sim. Mas aqui está a parte crítica. Não é tipo deletar. O representante instintivo pode continuar a existir no inconsciente. Ele pode se desenvolver, organizar, se conectar com outras ideias inconscientes. Fascinante. Muito. E embora o recalque tenha como alvo a principal ideia consciente, ele ainda pode afetar todos os pensamentos inconscientes relacionados, os derivados. Cadeias de ideias associadas ainda podem encontrar maneiras indiretas de alcançar a consciência, talvez de formas disfarçadas. E Freud também fez uma distinção dentro desse representante pulsional, não fez? Entre a ideia e a emoção? Exatamente. Uma distinção realmente crucial. Ele separou a ideia, o conteúdo do pensamento, as imagens da quota de afeto, a carga emocional, a energia ligada a essa ideia. E eles nem sempre ficam juntos sob a repressão. Não. Isso é fundamental. O recalque pode afastar com sucesso a ideia da consciência, mas a energia emocional, essa quota de afeto, pode se desprender e, você sabe, se conectar a uma ideia completamente diferente, aparentemente não relacionada. O que poderia explicar por que alguém pode ter sentimentos intensos sobre algo que parece, na superfície, bem pequeno? Precisamente. O afeto é deslocado.
Então, todo esse mecanismo de recalque realmente revela a psique como fundamentalmente dividida, não é? Sim, aponta para essa divisão entre processos conscientes e inconscientes. E também entre nossos impulsos instintivos brutos e como eles são representados simbolicamente em nossas mentes, há uma tensão constante. Então, a teoria realmente sustenta toda essa noção do sujeito, você, o ouvinte, como sendo dividido entre o que você está ciente e o que permanece inconsciente, entre o instinto e o pensamento. Pinta um quadro de nossas vidas interiores como dinâmicas, complexas e definitivamente não unificadas. Recalque não é apenas esquecer. É um processo ativo e contínuo que molda essa paisagem interior. Uma ideia realmente poderosa. Então, para concluir, talvez algo para você pensar. Considere aqueles momentos em que você tem sentimentos ou memórias, ou até comportamentos que parecem um pouco inexplicáveis. Do nada, talvez. O recalque poderia estar envolvido? Poderia haver forças inconscientes, representações afastadas, mas ainda ativas, moldando sua experiência consciente de maneiras que você realmente não considerou? Algo para ponderar. Obrigado por mergulhar de cabeça na psicanálise conosco hoje. Até a próxima. Você ouviu o podcast Segundo Sigmund. Converse com alguém que você confia e cuide de sua saúde mental.